Irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 23 ao 26. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 23 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Senhor Deus e Pai, obrigado por escutar, ouvir a nossa oração feita, as nossas orações feitas aqui nesse lugar. Obrigado por Jesus Cristo, que nos dá acesso ao Teu trono e à Tua presença, e nos governa e dirige a vida e o coração. Nos preserva e nos faz crescer e desenvolver a fé. Abençoa-nos nesse texto sagrado que acabamos de ler, nos ajuda a entender e a viver a Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida ela é cheia de desafios e somos tendenciosos a vivermos brigando em confusões, em dificuldades, seja com o cônjuge, com os filhos, com a igreja do Senhor. Enfim, a mente humana é muito frágil, né? Então, precisamos da graça de Deus para amadurecermos e desenvolvermos a fé de forma eficiente e outras pessoas venham a ser beneficiadas pela vida cristã de um povo que procura lutar para viver sem guerras, sem brigas, sem contendas, para viver em paz, para viver dignamente na presença do Senhor. E é difícil alcançar a maturidade espiritual para viver bem espiritualmente consigo mesmo e com as pessoas do convívio. Não é fácil, mas o crente ele vai nessa progredindo para assim servir ao Senhor de forma eficiente. Mas muitas vezes sua própria consciência o distrai, o diabo o tira do caminho, arranca a paz, tira dele o sossego e traz todo tipo de dificuldade. Essas dificuldades não quer dizer que o crente não seja responsável, ele é responsável, mesmo o diabo agindo na vida deles. Eles precisam, claro, da intervenção divina para que se arrependam e continuem a viver de forma sóbria na presença do Senhor. Falamos aqui, Paulo está orientando a Timóteo com respeito a falsos mestres e falsos irmãos, desde o versículo 14, né, que temos visto aqui, e na última vez meditamos do versículo 20 ao 22, Paulo traz aqui no versículo 20 uma analogia de uma casa com objetos de honra e de desonra. Aqueles que desejam honra, né, ou melhor, honrar a Deus, precisam se purificar dos seus pecados, versículo 21, precisam se purificar dos seus erros, ou seja, deviam viver cotidianamente limpando a consciência, né? Procurando pensar coisas certas, falar coisas certas, agir de forma correta. Então, uma purificação no caráter, né? Na forma de viver para Deus. Eles deveriam viver cotidianamente se purificando. Sabemos se honramos ou se desonramos ao Senhor
quando nos purificamos ou quando não nos purificamos, né? Ou quando não fazemos isso, ou quando não vivemos cotidianamente confessando os nossos pecados diante de Deus. Então é necessário ter essa vida com Deus. Deus dá aqui 3 conselhos para que Timóteo se purifique, para que ele tenha uma vida habitual de purificação. E ele entende que para o crente se purificar, ele precisa fugir de algumas coisas, não é? Ele anota aqui no versículo 22, das paixões da mocidade, já vimos na semana passada. Ele deveria seguir outras coisas, não é? A justiça, a fé, o amor, né? Ele tem coisas e obrigações e preceitos para seguir, né? E ele seguindo essas coisas, claro, ele vai polir seu caráter. E ele também deveria repelir, a gente parou aqui, né? Versículo 23, o que Timóteo deveria rejeitar, repelir as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Repelir o mesmo que rejeitar, não se envolva, né? Ele está dizendo aqui, olha, Timóteo, não se envolva em questões insensatas e absurdas, ou nécias, ignorantes, coisas tolas, bobas. Não sabemos que questões são essas. Podiam ser muitas questões ali diante da igreja, alguns irmãos agindo infantilmente. Então, Paulo não enumera aqui o que seja isso, mas poderiam ser muitas coisas. Olhando aqui para o contexto da carta, talvez ele esteja se referindo literalmente aqui à doutrina errada que era ensinada por Himeneu e Fileto, né? Versículo 18. Também poderiam ser fábulas, genealogias ou tipos de tradições judaicas que a igreja de Éfeso estava ali enfrentando, estava ali vivendo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, capítulo 6, versículo 20. Quando Timóteo presenciasse problemas insanos ou absurdos, exagerados, ele deveria rejeitá-los ou não se envolver, ficar de longe, né? Ele deveria ter cuidado com essas coisas. Qualquer forma de tradição humana inventada pela imaginação dos homens podem ser rejeitados como coisas sem utilidades. Existem muitas coisas criadas pela mente humana que procuram sorrateiramente entrar pela igreja ou na mente humana dos cristãos e trazem dificuldades à igreja quando se tornam a parte mais importante da igreja. Então existem muitas coisas que podem entrar sorrateiramente pela igreja e se tornar a coisa mais importante que o culto, que a adoração. A igreja, claro, ela existe para cultuar e adorar. Jesus deveria ser o principal objetivo da vida de Timóteo, versículo 1 e versículo 8. Qualquer coisa que procura se destacar além do Senhor Jesus pode ser considerada questões insensatas, questões absurdas. Qualquer coisa, não é, que tome o lugar do Senhor no coração dos irmãos e da igreja, pode ser relacionadas a essas questões aqui que Paulo se refere. Se não fossem rejeitadas, elas poderiam trazer problema que Timóteo já sabia, né? O texto diz, pois sabe que só engendram contendas. Então Timóteo já tinha consciência que aqueles assuntos, aquela ênfase aos assuntos periféricos, poderia e trazia muitas contendas, muitas rixas, muitas guerras. Timóteo tinha consciência daquilo, então ele deveria focar no que era primordial, no que era essencial para a igreja, né? A adoração, o louvor, o culto. Qualquer assunto que leva a exageros e confusão precisava ser evitados, né? Qualquer assunto, ou não leve, né, também a exageros ou confusão. Às vezes são assuntos até bons, mas não podem tomar o local ou o foco da igreja na adoração a Cristo, ao Evangelho. Quando coisas superficiais tomam o lugar do culto, a igreja se desmorona, ela perde a sua razão de ser e de existir. Então é necessário que questões absurdas e exageradas, ou qualquer outra coisa que seja, não tome o lugar da adoração de Cristo, da centralidade da palavra, dos ensinos de Deus, do culto e da adoração. Então essas coisas
não podem ser negociadas, não podem ser descartadas, não podem ser colocadas em segundo plano. Precisa ser o foco primordial da Igreja do Senhor. Quando isso acontece, a Igreja cresce, desenvolve de forma sadia, de forma correta, de forma tranquila, né? Quando ela é orientada pela palavra e a centralidade é Cristo e o Evangelho. Paulo vai mostrar aqui, então, o fato é que Paulo queria ensinar aqui para Timóteo, né, versículos 22 e 23, como ele deveria se purificar, né? E nós precisamos também agir dessa forma, se queremos alcançar níveis maiores de espiritualidade. Todo crente quer, né, alcançar níveis maiores para ser uma bênção onde ele vive. Como orou aqui nosso irmão Carlos, presbítero, ele orou nesse sentido. Então todos nós queremos alcançar uma vida espiritual mais firme para ser bênção para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Mas para que isso aconteça é necessário fugir de muitas coisas, de questões adversas, como mostra o versículo 22, repelir outras, versículo 23, e seguir o Evangelho, né? A fé, o amor, a constância, enfim, um coração puro com o povo de Deus, né? Esse povo que foca em princípios puros, esse povo que invoca o Senhor, é um povo que deve, né, precisa desenvolver habilidades cristãs e fugir de pecados e desobediência, de falta de caráter e coisas dessa natureza, né? E focar sempre em Cristo, no Evangelho, na palavra, não em coisas periféricas da igreja, mas no culto, na adoração, né? E assim a igreja vai se desenvolvendo de forma saudável. Ele mostra aqui algumas características de um servo do Senhor. Um servo do Senhor, ele vai dizer aqui, não briga, é gentil, sabe instruir e é paciente. Versículo 24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Esse tipo de conselho aqui pode estar mostrando que Timóteo está aqui, ele era muito jovem, né? Muito empolgado. Ele deveria colocar um tipo de freio na sua forma geniosa de querer resolver as coisas, né? Na sua forma impulsiva. Ele deveria frear e ter equilíbrio, né? Não brigar, resolver as coisas sem contendas. O conselho já tinha sido dirigido a todos, não é? No versículo 14, diante de Deus esse conselho deveria ser dado. Aqui mais especificamente a Timóteo. Percebemos que quando Jesus no seu ministério, nada melhor, alguém muito capaz para falar de Jesus é o apóstolo Pedro, né? Que conviveu de perto ali com o Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 23, Pedro diz assim: Jesus, quando era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus não agia com briga, discussão. Isso não fazia parte do ministério de Jesus. Quando ele era atacado por alguém, ele ficava tranquilo. Ele não devolvia o ataque. Se alguém atacasse ele tranquilo, deixa a pessoa maltratar, né? Ele não se preocupava com isso, ele ficava tranquilo. Era assim que Jesus agia. E Pedro coloca isso aqui para mostrar como nós também devemos agir. Quando formos atacados por alguém, vira uma estátua, né? A criança lá, não é, brincando de estátua, fica parado, né? E não devolva o ataque. Isso não só na igreja, mas na nossa vida comum, no trânsito, né? Não tem jeito, né? Ou em casa, com a esposa, com os filhos. Tem que ter sabedoria para resolver tudo e não viver brigando. Então, geralmente, pessoas novas ou imaturas, ou as que não cresceram na fé, querem resolver assuntos através de brigas e imposições. Quando um servo do Senhor ele vive contendendo, a igreja deixa de ser um ambiente de paz, por ele ser a pessoa ali referencial da igreja. Timóteo, além de não brigar, né, ele deveria, além de deixar a briga de lado, ser como Jesus, equilibrado,
deixar o povo passar por cima dele, feri-lo. Além de ser assim, né, ele precisava ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Brando aqui na língua grega significa calmo, gentil, uma pessoa gentil, né? E perceba que não para algumas pessoas do seu círculo de amizade, mas para com todos. Todos nós precisamos agir com gentileza e mansidão, não apenas na igreja, mas para com todas as pessoas. As pessoas, claro, gostam de se aproximar de pessoas equilibradas, pessoas sadias, espirituais, não é? Que saibam se comportar, que saibam viver. Então, todo servo de Deus precisa ter essa habilidade, né? Ser brando, ser tranquilo para com todos. Sim. E também ele deveria ser apto a instruir. Quando um líder ele sabe instruir, a igreja ela tende a viver bem, a ser bem alimentada, a ouvir e entender a palavra, se sente fortalecida com aquilo que é dito pela Escritura, pela palavra de Deus. A instrução da Bíblia, ela não pode ser conduzida por qualquer pessoa. Aquele que vai falar, ele precisa ser apto. Isso significa que quem instrui está preparado para realizar a tarefa de acordo com as condições estabelecidas. A pessoa está preparada para fazer aquilo. É sinônimo de alguém que é habilidoso, que é habilitado ou é aprovado. Alguém que sabe o que está fazendo, né? Somente leigos bem instruídos devem também e podem se habilitar para isso. Mas precisam ter boa consciência, saber, né, colocar bem as palavras e o pensamento. Todo pregador ele deve ser alguém que saiba instruir. Pois, de outra maneira, eventualmente ele vai destruir o caráter espiritual da igreja. Se ele não for alguém habilidoso, ele vai, em vez de fazer bem, ele vai fazer mal. Em vez de ter um ensino baseado na palavra, ele vai ter um ensino baseado em suas instruções leigas. Aí vai, em vez de trazer benefícios, vai trazer prejuízo. Um autor diz que todo mestre habilidoso deve ter muito mais que um diploma de formatura do seminário, né? Também ele deve ser mestre na arte da humildade, da paciência, da gentileza, atitude perdoadora. Então ele não será apenas um mestre, como também ele será um instrumento de Deus usado para instruir, ensinar, orientar o povo de Deus. Quando o povo de Deus é conduzido por alguém assim, naturalmente aprendem a não contender, a serem gentios, pacientes e passam a viver de forma equilibrada em todos os ambientes. Pessoas que são habilitadas a ouvir a Escritura e sabem ouvir e aprendem a praticar a Escritura, é claro que elas vão ser bênção em todo local onde elas se encontrarem, não é? Trabalho, casa, eles vão agirem com essas habilidades espirituais em todo ambiente, em todo local. Serão pessoas de fácil acesso, serão pessoas que não brigam, serão pessoas que todo mundo briga com ela, mas ela não briga com ninguém. Todo mundo quer ofender, mas ela não ofende ninguém, ela não fala, né? Não está ali para isso, está ali para ser uma bênção. Então, é claro que quando Deus nos ensina nos dá esse tipo de informação, é para que seu povo seja uma bênção, né? Onde quer que estejam, e venham causar impacto na vida de outras pessoas. Então, que Deus venha sempre levantar mestres, né, servos de Deus que tenham habilidades de ensinar. Por isso que precisamos sempre estar orando pelas autoridades eclesiásticas, ou os servos de Deus que estão na frente de ensinos, para que esses homens estejam naquele local fazendo a coisa que foram chamados para fazer, e façam com sabedoria vinda do Senhor. Precisamos estar sempre orando para que Deus levante homens com capacidade espiritual para entendermos os assuntos de Deus. Tudo isso que a igreja quer, né? Toda igreja quer entender o que é que Deus fala na sua palavra.
Como é que eu faço? O que é que isso tem a ver comigo, né? Que essas informações têm a ver com a minha vida? O crente está sempre perguntando, né? Como é que eu faço para viver? Como é que eu faço para viver uma vida cristã que agrade ao Senhor? Está aqui, né? Claramente, é não brigar, ser paciente, ser manso. Se você for assim, não precisa de mais nada quase, né? Se você for assim, você vai ter muito lucro na vida cristã. Timóteo, como líder, ele deveria, aqui Paulo ensina a disciplinar para arrependimento e sensatez, disciplinando com mansidão os que se opõem. Timóteo deveria disciplinar ali com mansidão as pessoas que não queriam agir dessa forma, mansamente, tranquilo. Pessoas que não queriam agir dessa forma deveriam ser disciplinadas. Pessoas irascíveis, brigonas, antipáticas, não é? Raivosas, explosivas, não é? Que deveriam existir muitas ali em Éfeso, versículo 14, não é? Então essas pessoas deveriam ser disciplinadas, mas com mansidão, com tranquilidade. Timóteo não deveria fazer isso com ira, não é? Perceba que em nenhum momento Timóteo deveria agir com briga, nem mesmo quando estivesse disciplinando. Ele não iria disciplinar para brigar com ninguém, mas para ajudar o irmão, ajudar a irmã ou aquela pessoa que estivesse passando por aquela dificuldade de ira aqui no contexto. Essa disciplina aqui, ela pode apontar para dois sentidos. Tanto a disciplina eclesiástica, né, quando o problema de alguém é levado aos líderes da igreja ou ao conselho que age com disciplina. Mas pode significar a correção ou a disciplina que vem através do ensino da pregação. Porque quando se está ensinando, também se está atacando os pecados, né? Os erros, as dificuldades. E é disciplina também. A palavra de Deus é usada como vara, né? Para nos disciplinar, para nos corrigir. Quando alguém está ensinando ou pregando, além de edificar e alimentar a igreja espiritualmente, está disciplinando, né, o povo de Deus ou corrigindo aqueles que se opõem ou não querem ou não desejam fazer a vontade de Deus ou não desejam agir de conformidade com o que Deus prescreve na sua palavra, né? Precisamos identificar os nossos erros e perceber em que estamos desagradando a Deus para só assim andar corretamente. Alguns em Éfeso estavam se opondo aqui, provavelmente, às orientações de Paulo para que evitassem brigas, falatórios inúteis, versículo 14, 16, ou ainda querendo insistir, também tinha um falso ensino, né, versículo 18, que a ressurreição já havia se realizado. Deveria existir brigas ali por causa desse tema e de tantos outros. Mas em vários assuntos as pessoas podem entender que os líderes estão errados, mesmo esses não estando, né? Estando no caminho certo. Timóteo deveria corrigir e disciplinar aqui a igreja, especialmente aqueles que estavam agindo erradamente por meio da palavra. Caso aquelas pessoas permanecessem ali nos seus erros, ele poderia agir com uma disciplina mais severa, eclesiástica, chamar os líderes da igreja e chamar aquela pessoa para uma reunião, conversar com ela, que ela precisava parar de agir histericamente ou loucamente, ou querendo desencaminhar pessoas, destruir a igreja dissimuladamente e assim sucessivamente. Todo líder, ele enfrenta oposições, pessoas que podem não concordar com a sua forma de governo ou de conduzir a igreja. Quando essas pessoas entendem que não podem se opor à pregação, ao ensino da Escritura, tudo fica em paz. Essas pessoas entendem que, né? Mas quando insistem em seus erros, é claro que o conselho é acionado e disciplinas eclesiásticas podem acontecer. Timóteo deveria ficar na expectativa aqui, na esperança de dois acontecimentos na vida daquelas pessoas: arrependimento e sensatez. Então, com a disciplina, ele iria produzir naquelas pessoas, se fosse da vontade de Deus, arrependimento, e elas iriam voltar a ficar sensatas, equilibradas, né, conscientes. Ou seja, a ideia aqui é mostrar que se Timóteo, quando Timóteo chegasse ali para disciplinar, fosse pela pregação ou pela disciplina eclesiástica, ele deveria ter essas duas expectativas aqui.
que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, esse aqui é o primeiro ponto, né? O segundo é no versículo 26, o autor, Paulo quer mostrar aqui que Timóteo deveria ter um coração brando e esperar que Deus agisse na vida das pessoas, porque as pessoas por si só, elas não podem se arrepender, elas não podem simplesmente dizer assim, eu me arrependo. Elas só podem fazer isso se Deus agir na vida delas. É isso que Paulo quer afirmar aqui. O autor do arrependimento é Deus. Somente Ele pode fazer com que alguém reconheça seu erro, reconheça seu pecado, isso tanto na conversão como em toda a vida da pessoa. Toda desobediência que alguém comete, todas as fraquezas, apenas Deus vai poder conduzir essa pessoa a se arrepender, a reconhecer seu erro, a enxergar a sua falta. Perceba, a confissão de pecados, né? Pela fraqueza cometida. A confissão de pecados, ela só acontece de fato, de verdade, quando Deus age no coração humano. É Deus quem produz arrependimento pelo erro cometido. Quando a pessoa chora em arrependimento, em oração, é um sinal claro de que Deus está levando essa pessoa ao arrependimento genuíno. E a mudança acontece. Não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, é claro que não, né? Mas o fato é que Deus é o autor do arrependimento, é Ele quem produz isso. Timóteo, quando disciplinasse, tanto publicamente pregando, né, como se acontecesse numa reunião de conselho, ele deveria esperar que Deus visitasse a pessoa e fizesse com que a pessoa tivesse desejo de arrependimento. Eu errei, né? Eu falhei e tal, porque esse tipo de sentimento não é produzido pela mente humana, não é produzido pelo ser humano, né? Que usa de métodos filosóficos ou seja lá de que natureza for. Não é pelo ser humano, é o próprio Deus quem vai e faz isso. Caso contrário, se Deus não fazer com que a pessoa se arrependa, o problema pode ficar pior, igual a pessoa que usa de falatórios inúteis, né? Versículo 16, você deve lembrar. Versículo 16 diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, vai ficar pior o falatório dessas pessoas. As pessoas não querem deixar esse tipo de falatório, irá ser pior. Da mesma forma, a pessoa que não se arrepende, ela continua não se arrependendo e vai ficando pior. Deus não leva a pessoa ao arrependimento. A pessoa não consegue se arrepender porque é uma ação divina no coração humano para produzir isso, né? Para produzir esse sentimento. É claro que, então, como é que a gente faz? Se é só Deus que pode fazer isso? Precisamos, é claro, sempre estar orando para que Deus constantemente conceda à igreja arrependimento dos seus pecados. Em muitos assuntos, podemos nos opor a Deus. Precisamos procurar em nossas vidas em que estamos falhando para clamar a Deus por arrependimento. Porque se estivermos indo no caminho errado e Deus não agir, vamos continuar nele cegos, sem saber que estamos indo no caminho errado. É necessário uma intervenção divina para que o arrependimento aconteça e para que a pessoa volte a alcançar sobriedade na vida cristã, como ele vai mostrar no versículo 26. Mas, com relação aos crentes aqui de Éfeso, caso Deus estivesse os levando ao arrependimento, isso serviria para conhecerem plenamente a verdade. Que coisa bela, né? Que grande poesia bíblica, né? A Escritura é como o seu todo. Esse era o grande objetivo aqui da disciplina e do arrependimento. Ou seja, somente o arrependimento produzido por Deus leva alguém a conhecer de forma plena, total, a verdade, o Evangelho, a Cristo. Somente a intervenção divina para causar arrependimento nos erros. Pronto, por exemplo, eu tenho uma explosão de raiva, né? Sou um pecador, irado, não sei o quê, em algum momento, dado momento do dia. Somente Deus para depois, no mesmo instante ou até depois de alguma hora, me fazer enxergar que eu errei. Senhor, me perdoa, Senhor. Mas se Deus não fizer com que eu enxergue
eu não vou chegar para ele e pedir perdão, né? Não vai haver isso, logo também não vai haver arrependimento, se não há arrependimento, não vai haver consciência da verdade do Evangelho. A verdade em todos os aspectos, né? Mas é claro que está apontando para o Evangelho, mas para conhecer plenamente a verdade da situação, né? Daquele problema que a pessoa está enfrentando. Você está enfrentando um problema e não percebe que você foi o pecador, o causador do problema. Quando isso não acontece, é um sinal de que não há uma intervenção divina no arrependimento ali. E o crente precisa que Deus intervenha para que o crente cresça em todos os assuntos da verdade. Obrigado. Esse é o sonho de todo crente, conhecer plenamente o Evangelho, viver o Evangelho intensamente, como viveram os apóstolos, como Jesus ensinou, como na Reforma Protestante viveram de forma intensa o Evangelho. É muito bom quando você passa a conhecer o Evangelho, mas conhecer de forma plena deve ser algo maravilhoso. Então precisamos, para que isso aconteça, é necessário acontecer arrependimento em diversas áreas da nossa vida. Se o arrependimento não está acontecendo, a igreja está debaixo de pecado, está de longe da bondade de Deus, né? Do arrependimento. Por que a igreja não chora por causa dos seus pecados, por causa de suas fraquezas? Porque os crentes não entram em crises, né, espirituais pelos pecados cometidos. Será que não está existindo uma intervenção divina nesse aspecto na nossa vida? Precisamos clamar ao Senhor por arrependimento, porque só Ele pode nos dar um coração arrependido dos erros que cometemos no dia a dia, e são muitos. Se a gente fosse enumerar, se tivéssemos capacidade espiritual de analisar cada erro que cometemos durante o dia, a gente chegaria no final do dia arrasado, em crise total, triste. E iríamos nos arrepender diante de Deus com tanta informações erradas que surge na nossa consciência. Precisamos o tempo todo estarmos recebendo disciplina do Senhor. O Senhor venha nos disciplinar e nos levar ao arrependimento. Que Deus nos ajude nessa caminhada para que venhamos a conhecer plenamente. Já conhecemos a verdade pela graça do Evangelho, né? O Senhor nos transformou, mas percebemos que nossa vida espiritual ainda é muito frágil. Precisamos e queremos mais, e para isso é necessário que deixemos de lado todo tipo de confusão, venhamos a andar de forma paciente, entendendo as instruções divinas, como colocar essas coisas em práticas, vivendo para o Senhor, vivendo para a glória dEle, e um ponto central na vida cristã, arrepender-se. Confissão de pecado. Não podemos parar de fazer isso, nunca. É uma necessidade constante da igreja do Senhor. A segunda expectativa ou esperança da disciplina, seja ela pela pregação ou pelo conselho da igreja, é a sensatez, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Retorno à sensatez aqui, isso lembra aquele texto de domingo à noite, né, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Tornai-vos à sobriedade. Alcance sobriedade na vida espiritual, maturidade, né, consciência cristã. Ou seja, um dia aqui a pessoa foi, parece que o texto quer informar isso, né? Retorno à sensatez, dá uma ideia que esses irmãos um dia conheceram plenamente a verdade, tiveram consciência de como andar, de como viver o Evangelho, né? Tinha boa compreensão da vida cristã. De repente perdeu, né? Foi ali, o diabo usou um laço, né? Livrando-se eles do laço do diabo. Eles foram laçados. Pode ser uma referência aqui, esse laço, ao Salmo 91, versículo 3, porque lá diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro, né, o laço do diabo.
Somente Deus, pelo arrependimento, pode levar alguém a se livrar do laço do diabo, das armadilhas do inimigo. O inimigo coloca os crentes em diversas armadilhas, e essas armadilhas, a principal característica dessas armadilhas, confusão, briga. É a principal dano. Né? Quando você em casa está tudo bem, de repente tem uma briga com o cônjuge. Na igreja está tudo bem, de repente, gente, como é que está tudo bem de repente? Você está tudo bem com o seu irmão, andando com ele, tudo em paz. De repente um cisma, né? Uma intervenção maligna. O diabo, o inimigo das almas, né? Ele traz todo tipo de confusão. E as pessoas que se metem em confusão foram feitas cativas por ele, cumprindo a sua vontade. A vontade do diabo é briga, roubar, matar, destruir, guerra, dissensão, facção, inveja, todo tipo de confusão. Esse ser maligno traz todo tipo de miséria para a vida dos cristãos. Então o diabo, ele é astuto e fazem com que as pessoas fiquem cativas a ele. Não, você não precisa pedir perdão pelas brigas que você tem. Não peça perdão não precisa não. Só esquece. Desculpa a pessoa, está desculpado. Esse negócio de perdão, se humilhar diante de Deus, precisa não. Você pode andar tranquilamente, sem necessidade de se arrepender. Precisa não, é só você não se encontrar mais com aquela pessoa, é só você não querer olhar mais para aquela pessoa, só você ficar, na minha terra, assim, de mal, né? Fica de mal, pronto, né? Não fala mais com aquela pessoa, e o diabo fica nessa expectativa, criando essas loucuras, essas brigas que nem parece às vezes que é ele, nem parece. A pessoa, quando não sabe discernir que é o inimigo que está agindo ali, ela fica pensando que é ela mesma, e também é, né? Mas o inimigo também está por trás daquilo ali, o diabo. E quando vivemos em briga, é um sinal claro de que o inimigo está agindo ali. É isso que Paulo quer deixar consciente aqui na mente de Timóteo e na mente da igreja, para que a igreja não entre nesse caminho tortuoso da discussão, da briga, da confusão, de forma alguma, porque tem um inimigo espiritual por trás, agindo em todo tipo de coisa dessa natureza. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa, mesmo que essas pessoas lhe ataquem, lhe fira, fique tranquilo. Haja como Jesus agiu. Jesus foi atacado, maltratado, ultrajado, e ele não revidava. Então, o grande, por assim dizer, né, o grande segredo da vida cristã é, em meio a discussões, você ficar quieto. Não briga. A pessoa vai insistir, vai querer, né? Não tem briga, não tem confusão. Porque em pessoas que a briga está sempre presente, o inimigo está ali. As pessoas são cativadas por ele para viverem assim, para cumprir a vontade dele. Porque a vontade dele é que haja confusão, é que haja briga, é que haja guerra, é que haja um local onde exista o desequilíbrio. Esse negócio de mansidão, paciência, isso é negócio de coisa, um lugar chato, né? Um lugar paciente, um lugar, uma pessoa mansa, uma pessoa branda, né? Equilibrada, uma pessoa sensata. Não dá não. Eu gosto de agitação, de briga, confusão, guerra, de maltratar, isso é coisa do inimigo. Não se engane. Muitos crentes vivem cativos a Satanás sem saber durante uma boa, quase a vida toda, porque não conseguem perceber que o inimigo é que está trazendo todo aquele tipo de dificuldade na vida da pessoa. É esse ser caído que faz isso. Mas, quando se retorna, né, agora vamos falar da parte boa do texto, né, quando se retorna à sensatez, você vê a luz, equilíbrio, né? Quando você percebe, porque a sensatez faz com que você consiga perceber os ataques desse inimigo, né?
como ele causa briga, dissensões, guerras. Você falar com insolência contra seu irmão, com soberbo, você atacar seu irmão, você ferir ele de forma bem polida, né? Então isso, quando acontece, a sensatez sai de cena e entra a insensatez. Mas quando Deus intervém na vida do crente e ele se arrepende da sua insensatez, da sua arrogância, da sua guerra, de tratar as pessoas mal, de brigar com as pessoas, quando a pessoa faz isso, ela mostra que foi libertada por Satanás, foi libertada pelo diabo, não é? Ele não quer mais conversa com ela porque ela já entendeu que a pessoa já entendeu em que momento ele intervém. Quando a pessoa tem consciência disso, então o diabo, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7, fugirá de vós. Ele foge. Ele desiste daquela pessoa. Tem jeito, eu toda vez vou ali e não acontece nada. Então não tem jeito, aquela pessoa entendeu como é que Jesus Cristo andou, como foi que ele se comportou. Então não tem jeito, aquela pessoa já está cativa a Cristo. Ele desiste. Então que Deus venha nos ajudar, irmãos, para que em nossos lares e casas, na igreja, no trabalho, no trânsito, que a gente possa parar de brigar, né? Zerar a briga, zerar a guerra e andar de forma, como ensina o texto aqui, não é? De forma branda, paciente, aprendendo pelas instruções divinas, né? Pela palavra de Deus, que Deus esteja ungindo, fazendo com que seus servos saibam falar, aprendam a instruir, tenham de fato entendam que foram chamados para isso, ou se não foram, que saiam desse papel, e assim esses servos aprendendo a corrigir a igreja, disciplinar, né? Seja por meio da palavra, das orientações divinas, passa a ter essa expectativa de que a igreja e ele também vai se arrepender dos seus pecados, né? Vai se arrepender dos seus erros. E Deus vai intervir na vida do seu povo e vai fazer com que esse povo se arrependa, se humilhe, se volte para o Senhor, porque somente Ele pode fazer isso com a sua igreja. Sua igreja por si só, ela não pode se arrepender. Seu povo não pode tomar a iniciativa de se arrepender. É claro que quando estiver fazendo isso, pode ser um grande e maravilhoso sinal de que Deus está agindo na vida do seu povo. Quando o crente está ali, aos pés da cruz, dizendo: Senhor, como foi que eu tratei mal o meu próximo? Como foi que eu tratei mal as pessoas do meu convívio? Como foi que eu ataquei as pessoas? Falei escondido delas? Senhor, me livra desse mal. É o diabo, é Satanás que está querendo trazer distensão, briga, confusão. Então, quando o crente tem essa consciência, ele vai ter uma vida cristã muito saudável, ele vai retornar à sensatez, ao equilíbrio espiritual, genuíno, verdadeiro da vida cristã. E assim, o diabo vai procurando outros terrenos, porque naquele ali não tem mais como trabalhar. Então, ele vai procurando outros ares, outros locais, porque ali ele não tem mais resposta positiva de confusão, de briga e de guerra. É um lugar de paz, então ele não procura lugar assim. Ele não está interessado em lugares assim, em pessoas assim. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Teus ensinos, e queremos Te clamar, em nome de Jesus Cristo, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. Nos ajuda a confessar nossas misérias diante da Tua face. Todas elas, Senhor. Tanto das brigas e confusões, se porventura andarmos assim, também como de outros pecados de grande interferência na vida do Teu povo. Vem perdoar. Vem nos fazer ter um coração de arrependimento. Às vezes não conseguimos, Senhor, precisamos da Tua intervenção. Na verdade, nunca conseguimos, Senhor. Precisamos que o Senhor nos dê um coração arrependido, como na conversão e como em muitos momentos passamos e vivemos momentos de arrependimento. Ajuda-nos, ó Deus, purifica a Tua obra e faz com que a Tua igreja e Teu povo viva de forma sensata, equilibrada,
sadia na tua presença. Livra-nos do inimigo, daquele que procura nos tirar a paz. Livra-nos do diabo, porque ele fica como leão que ruge, procurando alguém para derrubar. Possamos perceber o ataque desse inimigo nas brigas e nas confusões. E assim, Senhor, procurarmos viver em paz e assim alcançar também maturidade na vida cristã. Abençoa a tua obra e o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.